Nesse vídeo eu vou compartilhar com você a minha experiência de como parei de aceitar migalhas. E também vou te dar 2 dicas para você conseguir fazer o mesmo. Se você já aceitou ou ainda aceita migalhas nos seus relacionamentos, seja um relacionamento de amizade, um relacionamento amoroso, seja um relacionamento familiar, com certeza esse vídeo é para você. Então fica aqui comigo até o final, que com certeza você pode colher bons frutos daqui. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento. A primeira coisa que eu fiz para parar de aceitar migalhas foi trabalhar a minha autoestima e o meu senso de merecimento. E por quê? Porque quando a gente tem uma baixa autoestima, que era o meu caso, a gente tem uma tendência muito grande de aceitar migalhas, de aceitar desrespeito, de às vezes querer implorar a atenção do outro, de querer convencer as pessoas de que nós somos boas o suficiente. E porque também eu comecei a trabalhar o meu senso de merecimento, porque eu não me sentia muitas vezes merecedora de receber coisas boas da vida. Então para pensar comigo, se eu não me sentia merecedora de receber coisas boas da vida, se eu tinha uma baixa autoestima, é óbvio que eu ia aceitar migalhas. Concorda comigo? Então, quando eu comecei a trabalhar a minha autoestima, o meu senso de merecimento, eu fui percebendo que eu estava aceitando migalhas nos meus relacionamentos. Só que conforme eu fui mergulhando mais profundamente no autoconhecimento, que eu fui trabalhando a minha autoestima, que eu fui trabalhando o meu senso de merecimento, eu fui percebendo que alguns relacionamentos não faziam mais sentido na minha vida, não se conectavam mais com a pessoa que eu era e com a pessoa que eu queria me tornar. Porque não é todo mundo que tem essa percepção que está recebendo migalhas, e eu não tinha. Às vezes, inclusive, eu achava que estava recebendo tudo das pessoas. Porque quando a gente não tem esse senso de merecimento, o senso que a gente merece as coisas boas, quando a gente não tem uma autoestima elevada, a gente aceita pouco e acha que é um banquete. Então, quando eu comecei a trabalhar a minha autoestima e quando eu tive outras referências de outras mulheres que eram inspiração para mim, eu olhava e dizia, caramba, é isso que eu quero viver isso também. E eu percebia que eu ainda não era aquela mulher no sentido de autoestima, de senso de merecimento. Só que quando eu comecei a trabalhar minha autoestima e ter boas referências também, porque isso é algo que às vezes dificulta, é a gente não ter boas referências. Eu não tinha boas referências, nem de relacionamento amoroso, nem de relacionamento de amizade. Então, quando a gente não tem boas referências, a gente acaba se perdendo um pouco no processo. Já quando a gente tem outras pessoas para nos inspirar, a gente consegue ver aquilo que a gente quer e aquilo que a gente não quer. E às vezes a gente quer viver exatamente aquilo que a gente está vivendo, em outras situações não. Só que nisso de ter pessoas que são inspirações, de ter pessoas que são referências para a gente precisa ter muito cuidado. E eu quero te dar esse alerta também, porque eu já caí nesse erro também, de olhar as outras pessoas e dizer, e é isso, só que aí sem ter autoconhecimento suficiente. Só que aí de uma forma desequilibrada. Então a gente olha para o outro, a gente se inspira, a gente tem referência, mas a gente percebe qual é a nossa realidade. A gente percebe se de fato aquilo faz sentido dentro do nosso contexto, dentro do nosso relacionamento, seja um relacionamento de amizade, seja um relacionamento amoroso. Porque muitas pessoas hoje, como já foi o meu caso, acabam se influenciando demais pelas coisas que vêm na internet e acabam tomando decisões que não são muito assertivas. Decisões essas que, ao invés de ajudar a pessoa, vai acabar prejudicando ela. Mas é isso. Trabalhei a minha autoestima, trabalhei o meu senso de merecimento e comecei a ter boas referências. A segunda coisa que me ajudou a parar de aceitar migalhas foi quando eu compreendi que o nosso cérebro, ele tem uma tendência a nos levar para os mesmos lugares, a nos levar a vivenciar as mesmas dores. Então, o nosso cérebro, ele quer nos levar para aquilo que é familiar, para aquilo que é conhecido, mesmo que esse conhecido traga dor, mesmo que traga sofrimento. Porque o objetivo do nosso cérebro é nos manter vivos em segurança. Então, se a gente vai para o desconhecido, ali não se sabe o que se tem nesse desconhecido. Então, conforme eu fui entendendo o funcionamento do nosso cérebro, entendendo que muitas vezes na nossa vida a gente vai apenas reviver os traumas que a gente viveu na nossa infância. Por exemplo, se na minha infância eu me sentia rejeitada, ou se eu fui abandonada, se eu me senti traída pelos meus pais, se eu me senti injustiçada, independente do trauma ou da ferida emocional,
O fato é que lá na frente a gente tende a reviver essa mesma dor. Então, me senti rejeitada na minha infância, cresci me sentindo assim. Quando chega na vida adulta, eu vou ter relacionamentos com pessoas que vão me rejeitar. Isso em qualquer tipo de relacionamento, seja relacionamento de amizade, relacionamento amoroso ou qualquer outro tipo de relacionamento. Então, quando eu soube disso, quando eu comecei a observar os meus relacionamentos, quando eu me dei conta de que muitas vezes eu voltava para aquilo que gerava sofrimento e dor, porque era isso que o meu cérebro buscava, o conhecido, o familiar, ainda que fosse doloroso, ainda que não me trouxesse mais crescimento, uma chavezinha virou. E ficou muito mais fácil de eu tomar uma atitude diferente, que agora eu estava consciente. E claro que nesse processo pode existir, como existiu no meu caso, autossabotagem. Mas aí você se percebe que está se auto-sabotando e aí você toma uma atitude diferente de novo. Até isso se tornar praticamente natural. Mas isso é um processo que é diário. Não é como se eu acordo hoje, pratico, faço tudo que eu tenho que fazer, me mantenho nisso. Aí transformei tudo que eu queria transformar. Agora eu vou começar a parar de fazer. Sim, quando a gente para de fazer, vai voltando novamente aqueles condicionamentos, aqueles comportamentos, aquelas situações que a gente vivenciou e não quer mais vivenciar. Isso é muito comum. Porque o processo, o trabalho interno, ele é diário. Por exemplo, no meu caso, que hoje não aceito mais migalhas. Se eu decidir começar a aceitar, não, vou aceitar um pouquinho aqui dessa pessoa, mais um pouquinho dessa outra pessoa. Com o passar do tempo, é muito provável que eu volte para aquele estado de aceitar migalhas. Já, se eu percebo que, opa, fulano quer me dar migalha, cicrano quer me dar migalhas, e eu, tá bom, obrigada, pode ficar para você, tem um pouquinho que pode ficar para você. Se eu percebo isso e eu digo, obrigada, mas eu não quero, aí sim, eu vou estar dando continuidade no meu processo de transformação e me mantendo nele. Mas se eu vou aceitando, a tendência é que você volte a aceitar migalhas. Eu que não vou me arriscar a aceitar migalhas para testar se realmente vai funcionar ou não. A terceira coisa que me ajudou nesse processo de parar de aceitar migalhas foi transformando a minha identidade, a forma como eu me enxergava, a forma como eu me comportava, tudo que estivesse envolvendo a minha identidade. Porque muitas pessoas se enxergam como pessoas que não são capazes, não são merecedoras, como era o meu caso, têm uma baixa autoestima. Então tudo isso vai influenciar no fato de você aceitar ou não migalhas. Se a sua identidade for de uma pessoa que aceita migalhas, de uma pessoa que aceita desrespeito, você vai passar uma vida toda apenas tentando mudar e não vai conseguir. Então é preciso mudar a sua identidade, a forma como você se enxerga, a forma como você se comporta, os ambientes que você se coloca, aquilo que você acredita, aquilo que você não acredita. Tudo mesmo que estiver envolvendo a sua identidade. Então, ao invés de continuar me vendo como uma pessoa que aceitava desrespeito das pessoas, que aceitava migalhas, eu comecei a me ver como alguém que não aceitava migalhas, não aceitava desrespeito, colocava os meus limites. E eu comecei a me ver assim e a agir dessa forma. Mesmo que em vários momentos eu tenha me sentido desconfortável. E o desconforto que eu senti lá atrás me trouxe a liberdade de só permanecer em relacionamentos onde existem trocas justas. Agora eu vou te dar 2 sugestões que vão te ajudar nesse processo de parar de aceitar migalhas. Primeiro, repense a convivência com pessoas que só te entregam migalhas. Sabe essas pessoas que você já percebeu, independente do relacionamento que você tenha com elas, que elas sempre te entregam migalhas, que você sempre se doa demais e as pessoas elas não se doam tanto assim? Se questiona se realmente faz sentido ter essa pessoa na sua vida ou não. E para isso você não precisa simplesmente já sair do relacionamento. Você pode, na verdade, começar a entregar um pouco menos para ver se existe uma troca equilibrada. Porque às vezes você entrega demais esperando receber demais do outro, mas às vezes o outro não tem tudo isso para dar. E aí quando você começa a entregar menos, se o outro ele continua a te entregar nesse mesmo nível, às vezes existe um equilíbrio. Porque é importante existir esse equilíbrio de troca dentro dos relacionamentos. Então aí você vai perceber se realmente a pessoa estava te entregando migalhas ou foi você também que estava entregando demais para outra pessoa quando ela não tinha condições
de te dar. Mas sempre é importante você observar todo o contexto e se faz sentido ou não essa pessoa permanecer na sua vida. Porque, por exemplo, às vezes o seu nível de entrega é aqui. Essa pessoa ela só entrega até aqui. E aí você não quer fazer isso. E aí tá tudo bem. Mas aí você precisa se desconectar desse relacionamento de amizade, relacionamento amoroso e se conectar com alguém que também entregue aqui, para que tenha esse equilíbrio. Isso que eu estou dizendo está fazendo sentido para você? Me conta aqui embaixo a sua opinião. A segunda coisa é você estar consciente, é você começar a se observar quando você estiver se sabotando. Você precisa estar atento ou atenta aos seus comportamentos e perceber se eles estão te levando para onde você quer ir ou não. É muito comum nesse processo, quando a gente está parando de aceitar migalhas, da gente cair na autossabotagem. Só que quando estamos conscientes, isso é um ótimo sinal. Por quê? Porque a gente já começou a perceber que a gente está se autossabotando, então é muito mais fácil a gente começar a ter atitudes que estão alinhadas com aquilo que a gente quer para a nossa vida. Se o que a gente quer para a nossa vida é não aceitar mais migalhas, então a gente vai ter um comportamento alinhado com isso. E a gente volta novamente a trabalhar nossa autoestima, nosso senso de merecimento e ter comportamentos alinhados com aquilo que a gente quer. Então observe quando você estiver se sabotando e repense a convivência com algumas pessoas, mas sempre observando o seu contexto. Sempre pensando se isso faz sentido para você hoje. E sabe uma coisa que é muito interessante nesse meu processo de elevar a minha autoestima, de parar de aceitar migalhas? É que eu percebi que eu sou apaixonada por autoconhecimento e relacionamentos. Por isso, eu me formei como terapeuta especialista em relacionamentos. E se você, nesse processo, quiser a minha ajuda, nesse processo de parar de aceitar migalhas, de reconhecer o seu valor, de elevar a sua autoestima ou até de ajustar a dinâmica do seu relacionamento, caso hoje você esteja vivendo um relacionamento, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. É só entrar em contato comigo que eu vou te passar todas as informações. Olha, eu compartilhei um pouco da minha história com você, então também gostaria que você compartilhasse um pouco da sua história comigo. Me conta aqui nos comentários o que você pensa sobre isso, como você conseguiu perceber que você estava aceitando migalhas. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Eu te vejo muito em breve. Um beijo para você e tchau!